esse evangelho que será anunciado em nosso meio. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Não só de pão, não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Erga suas mãos e cante, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo para entrar na sua glória? E, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: já não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora,
Eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus no partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. Ele vive, aleluia. Ele reina, Ele é Deus e Senhor. Vamos pegar nossa oração de Pentecoste e vamos fazer junto. Já tem na mão? Levanta aí a mão quem já tem. Estão ficando mais ou menos espertos. Vamos juntos. Senhor Jesus Cristo, renove nossos dias, para que possamos ver. Vamos rezar juntos, gente. Eu comecei e vocês continuam juntos. Vamos de novo. Senhor Jesus Cristo, renove nossos dias, teus milagres, para que possamos ver a força da tua misericórdia, que a ação do teu Espírito Santo, que modelou os teus discípulos e deu início à tua igreja, seja a mesma hoje e sempre. Renove nossos dias o vigor de Pentecostes. Abre os nossos corações para sentir a tua presença. Abre a nossa mente para compreender a tua palavra. Inunda nossa alma com a ação do teu Espírito. Que vejamos teus milagres, curas, libertações e conversões em nosso meio. Que a nossa comunidade seja testemunha viva da tua palavra. Que Pentecostes seja para nós um novo começo de unidade entre todos aqueles que proclamam teu nome. Que a intercessão de tua mãe, presente naquele santo e extraordinário cenáculo, faça-nos viver um novo Pentecostes. Amém? Amém. Faça ela 3 vezes ao dia. Vamos sentar um pouquinho, fazendo um favor. Naquela tarde, na tarde da ressurreição do Senhor, 2 apóstolos desanimados havia visto a crucificação e morte de Jesus Cristo. Então esses 2 senhores resolveram voltar para as suas casas. Caminharam com Jesus Cristo depois de 3 anos. Caminharam durante 3 anos e agora estão voltando para o povoado de Emaús. Estão voltando desanimados, tristes, derrotados, porque para eles tudo tinha acabado. Ia conversando pelo caminho sobre tudo aquilo que tinha acontecido naqueles dias. As mulheres, como eles vão dizer, nos deram um susto, mas eles não acreditaram nas mulheres e por isso estão voltando para as suas casas. E de repente um estrangeiro se coloca no meio deles e pergunta o que se passa. Por que vocês estão tão desanimados, tão tristes, tão angustiados? E eles respondem: mas tu és o único que não sabe o que aconteceu em Jerusalém nos últimos dias. E o Senhor diz o que foi. E eles vão dizer sobre o que aconteceu com Jesus Cristo Nazareno, um homem poderoso, em ato, em ação, em milagres, em prodígio. Você não sabe que as nossas autoridades lhe condenaram à morte, lhe crucificaram, lhe enterraram, e a gente achava que era ele que ia fazer alguma coisa. E a gente até pensava que fosse ele que fosse libertar Israel.
E Jesus olha para aqueles senhores desanimados e diz: vocês têm um coração fechado. Como é difícil para vocês compreender alguma coisa. Por acaso não está escrito, não está na escritura tudo o que ia acontecer com Jesus de Nazaré? E de repente o Senhor começa a evangelizar os discípulos. E o Senhor começa a passar por todos os profetas. E o Senhor começa a abrir a cabeça deles, para que eles pudessem entender o que está na Sagrada Escritura. Ele diz que o Filho do Homem ia sofrer, que Jesus Cristo ia passar por tudo isso. E vai conversando. E na medida que Jesus vai conversando, segundo eles, o coração deles vai esquentando. E chega perto da porta de Emaús. O Senhor faz que vai adiante. Mas eles fazem esse pedido ao Senhor, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Pode aplaudir. E Jesus ficou. E Jesus ficou com os seus discípulos. E quando chegaram em casa, que foram fazer uma refeição, no partir do pão, diz a palavra, os olhos se abriram e eles reconheceram Jesus Cristo, e Jesus desapareceu. Aplauda isso. O Senhor apareceu. E eles começam a dizer: não estava ardendo o nosso coração quando Ele nos falava pelo caminho? Estava sim. Imediatamente eles voltaram para Jerusalém. Naquele mesmo momento, enfrentando a noite, eles que haviam dito para Jesus Cristo: fica conosco porque já é tarde, a noite se aproxima, eles voltam correndo para Jerusalém, para dar essa notícia para os apóstolos, para dizer que verdadeiramente o Senhor tinha aparecido mesmo para as mulheres de manhã, que as mulheres estavam falando a verdade, que eles não haviam acreditado. Agora sim, eles vão dizer para os apóstolos, mas quando chega em Jerusalém, não é mais novidade. Eles vão dizer: apareceu mesmo. O Senhor apareceu, e apareceu a Simão Pedro. Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, aonde encontraram os 11 reunidos com os outros. E esses confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E se apareceu a Simão, então é verdade. Simão Pedro, o nosso primeiro Papa, aplauda isso. Apareceu sim. Eles começaram a contar que o Senhor tinha aparecido também para eles no caminho. E durante 40 dias. Durante 40 dias Jesus Cristo vai aparecendo. Jesus apareceu para esses 2 discípulos, apareceu para as mulheres pela parte da manhã, e depois vai aparecer para os 11, e depois vai aparecer para um grupo de 500 pessoas. E o Senhor vai aparecer várias e várias vezes para os apóstolos, e o Senhor vai comer e beber com eles. Numa dessas aparições, eles começam a achar que não é Jesus Cristo, que é um fantasma. Eles têm medo do Senhor. E o Senhor vai dizer: veja, eu não sou um fantasma. Um fantasma não tem ossos. Um fantasma não tem pele. Um fantasma não tem nada disso que vocês estão vendo. E o Senhor vai dizer: veja as minhas feridas. E de repente Jesus olha para eles e percebe que eles ainda estão com dúvida. E o Senhor pergunta: vocês têm alguma coisa para comer? Eles lhe dão um pedaço de pão, de peixe. E Jesus come diante deles. E aí sim cai a ficha que um fantasma não come, que um morto não come, só quem está vivo come. E o Senhor está vivo. O Senhor está vivo. Ele está vivo.
Ele ressuscitou, está vivo e vivo para sempre. E é isso que São Pedro vai dizer hoje, quando ele está entrando com João, às 3 da tarde, depois de Pentecoste. Isso aqui se dá na segunda-feira. Pentecoste foi ao domingo, e na segunda-feira ele vai entrar no templo de Jerusalém às 3 da tarde. E todos os dias eles traziam um coxo para colocar diante da porta formosa do templo. Anos e anos, há mais de 30 anos, eles colocavam um coxo ali para receber esmola, para pedir esmola. Aquele coxo era conhecido em toda Jerusalém. Todos que entraram no templo nos últimos 30 e poucos anos conheciam e viram o coxo pedindo esmola. E deram esmola para o coxo. E deram moeda, e deram pedaço de pão, e deram muito obrigado, e não deram nada. Mas todos os dias o coxo estava lá. E a palavra diz que quando esse homem coxo viu que estava entrando Pedro e João, ele fez aquele movimento que ele tinha feito durante muitos e muitos anos. Estendeu a mão para pedir esmola. E Pedro e João vai dizer: olha para nós. Olha para nós, vai dizer Pedro. O homem fitou nele o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe diz: não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. É isso que Pedro vai dizer para aquele homem. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu não tenho dinheiro, eu não tenho pão, eu não tenho nada. Mas o que eu tenho, eu te dou. E o que eu vou te dar, vai mudar a tua vida. E o que eu estou te dando, vai dizer São Pedro, vai mudar definitivamente a tua vida. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta. E aquele homem que há mais de 38 anos estava ali pedindo esmola, começa a ficar de pé. Ele começa a ficar de pé. E pegando-lhe a mão direita, Pedro levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo e ficou de pé e começou a andar, a pular, a louvar, e entrou no templo glorificando o Senhor. Durante 38 anos, os judeus ajudaram aquele homem, lhe dando um pedaço de pão, lhe dando uma esmola, e somente isso. E a esmola não muda. Esmola é esmola hoje, amanhã e sempre. Esmola não ia mudar a vida daquele homem, mas Jesus Cristo mudou. Jesus Cristo mudou porque com certeza esse homem curado, esse homem são, ele jamais voltou a pedir esmola naquela posta. No nome de Jesus Cristo, diz Pedro. E esse foi o nosso primeiro milagre. Não feito por Jesus Cristo, mas feito por um apóstolo de Jesus Cristo. E o melhor de tudo, foi feito pelo nosso primeiro Papa. São Pedro é o nosso primeiro Papa. E ele vai dizer exatamente o que eu e você temos que dizer. Não tenho ouro nem prata para te dar, mas o que eu tenho, diz Pedro. E ele tinha um Jesus Cristo ressuscitado. E ele tinha uma experiência firme com Jesus Cristo. Ele acabou de viver uma efusão no Espírito Santo. Ele estava cheio da graça de Deus, cheio do poder de Pentecoste. Agora sim, não era mais aquele homem que havia negado Jesus Cristo. Não era mais aquele homem que tinha duvidado de Jesus Cristo. Ele não era mais aquele homem que tinha afundado quando o Senhor mandou ele andar sobre a água. Ele não era mais aquele homem imprudente. Agora ele era um homem renascido em Pentecoste, cheio do poder de Deus e cheio de firmeza. Ele não duvida mais. A dúvida já não existe mais para esse homem.
Esse homem foi liberto em Pentecoste. Se em Pentecoste ou antes de Pentecoste ele era medroso, ele negava Jesus Cristo, estava escondido. Agora não. Agora ele vai para frente. Agora ele diz: eu não tenho nada, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tesouro, eu não tenho terra, eu só tenho Jesus Cristo. E é no nome de Jesus Cristo que você vai ficar curado, e ficou. É no nome dele. E é no nome dele, meus queridos e minhas queridas, que nós temos que andar. É no nome de Jesus Cristo que nós temos que ficar curado. É no nome de Jesus Cristo que nós temos que ser perdoado. É no nome de Jesus Cristo que nós temos que ser libertos. É no nome de Jesus Cristo. E a partir do momento que eu tomo posse dessa verdade de Pentecoste, a partir desse momento que eu assumo Jesus Cristo na minha vida, que eu tenho Jesus Cristo para dar, eu posso oferecer para as pessoas aquele que muda, aquele que transforma, aquele que pode mudar a vida de qualquer um. É verdade. Jesus pode mudar a sua vida. Não só a vida, mas a vida de todos, a vida de tantos de nós já foram mudadas no poder de Jesus Cristo. A minha vida foi mudada no poder de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo, eu vejo cada vez mais pessoas confessar, testemunhar e dizer: a minha vida foi mudada quando eu conheci Jesus Cristo. Eu estava doente. Quando chega aqui dizendo: eu estava doente, eu estava dessa maneira, eu estava na escuridão, eu estava possesso, eu estava cheio dos demônios, e de repente conheci Jesus Cristo e fui liberto. É verdade, Jesus é o libertador, Jesus é o Salvador, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E quantos de vocês não chegaram aqui sem andar? Mesmo tendo duas pernas sadias, não conseguia andar? Quando vocês chegaram aqui cego espiritualmente, completamente cego, e alguns chegaram doente mesmo, doente, completamente doente, e alguns chegaram aqui até escravo de Satanás, vindo de um centro de macumba, vindo de um terreiro, vindo de tantos lugares aonde só pedia esmola e só recebia esmola. Deus não tem esmola para te dar. Jesus Cristo não tem esmola para te dar. Ele tem vida para te dar, e vida em plenitude. Ele tem vida em plenitude para te dar. Eu vim para que todos tenham vida, diz o Senhor. Eu vim exatamente para isso, para que todos tenham vida e tenham em abundância, diz o Senhor. O inimigo não tem nada para dar, a não ser escravidão, a não ser doença, a não ser tristeza, a não ser depressão, a não ser sofrimento. E muitas vezes nós saímos correndo atrás das pessoas, mas as pessoas também não têm nada para dar para vocês. Não tem. Muitas vezes nós colocamos a nossa esperança nesse remédio, nessa medicina, nessa ciência, e deixamos Jesus Cristo de lado. E nós deixamos Jesus Cristo de lado porque ainda também não conhecemos Jesus Cristo. Não sabemos que Jesus Cristo está vivo e é o Senhor pleno e absoluto de todas as coisas, e tudo pode ser mudado no nome do Senhor. Tudo pode ser mudado. E Pedro já tem essa consciência. Pedro tem essa consciência. É por isso que ele vai dizer: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu não tenho nada, mas o que eu tenho estou te dando. Estou te dando Jesus Cristo. Estou te dando Jesus Cristo. E é no nome de Jesus Cristo que você coxo, que você cego, que você paralítico, que você vai andar. É no nome dele que você vai andar. Esse primeiro milagre chamou a atenção de toda Jerusalém e de toda Israel. Por quê? Porque todo mundo conhecia esse coxo. Todo mundo sabia quem era esse coxo. Esse primeiro milagre mexeu com a fé de Jerusalém. Porque Pedro não fez milagre nenhum. Pedro não chegou lá fazendo alguma magia, alguma coisa, de jeito nenhum. Somente no nome de Jesus Cristo. E deixe Jesus Cristo, que os judeus há poucos dias tinham crucificado. Deixe Jesus Cristo, que tinha morrido numa cruz, mas que agora estava vivo. E Pedro dizia: nós que comemos e bebemos com ele depois da ressurreição, somos um testemunho que ele está vivo.
100% vivo. Acredite, Deus está vivo. E Deus está indo atrás daqueles que são seu. O discípulo de Emaús poderia estar fracassando naquele dia, completamente fracassando, mas o Senhor não permitiu. O Senhor foi atrás deles. O próprio Jesus Cristo se coloca no caminho com o discípulo de Emaús. O Senhor está na mesma estrada, ou começa a caminhar na mesma estrada dos discípulos de Emaús. Quando eles estão desanimados, quando eles estão derrotados, quando eles estão desistindo, lá está Jesus Cristo andando no mesmo caminho. Esse Jesus Cristo que é o mesmo ontem, hoje e sempre, está andando na mesma estrada comigo e com você. Jesus Cristo está presente. E nós temos que tomar posse dessa verdade. O Senhor está caminhando conosco. Estarei convosco todos os dias até o fim, diz Jesus Cristo. E Deus está conosco. Nós temos que começar a assumir essa verdade na nossa vida. Assumir isso. Nós não estamos pregando uma lenda, nós não estamos acreditando numa lenda, nós não estamos acreditando num profeta, nós não estamos acreditando aqui em alguém milagroso, não. Nós estamos acreditando no Filho de Deus vivo, que é Senhor de todas as coisas. Nós não estamos colocando a nossa esperança no vento, não. São Paulo vai dizer: eu sei em quem coloquei a minha esperança. É certeza plena e absoluta, meu amigo, Deus está contigo. Não duvide, não duvide, não duvide. Deus está com você. Por pior que você seja, Jesus Cristo está pronto para pegar a estrada contigo. Está pronto. Essa fé me leva a crer. E eu sei. Hoje eu estava dizendo para o Carlos e para o Orsto, Pentecoste, se Deus quiser, vai ser de novo a maior festa paroquial do mundo. Nós vamos fazer no nome de Jesus Cristo. Nós vamos fazer. Dificuldade existe, como existe, e graças a Deus existe. Mas os milagres estão acontecendo. A graça está acontecendo, as portas estão sendo abertas no nome poderoso de Jesus Cristo. Nós vamos fazer o congresso eucarístico, nós vamos fazer em seguida a semana de Pentecoste. Brasília, o Brasil vai reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não tenha dúvida disso. Ele está vivo, meu amigo, e é no nome dele que nós estamos andando para Pentecoste. É exatamente no nome dele. Nós vamos fazer muito mais do que isso. Muito mais do que uma semana de Pentecoste. Nós vamos fazer, se Deus quiser, o maior centro de evangelização do Brasil. Nós vamos fazer no nome de Jesus Cristo. Nós vamos começar, estamos andando, já comecei a andar no nome de Jesus Cristo. Há 25 anos eu ando na estrada de Jesus Cristo, no caminho de Jesus Cristo, e vejo Jesus Cristo caminhando do nosso lado. Não temos dúvida mais disso. Não caminhamos mais na dúvida, não temos mais dúvida disso. O Senhor está conosco. O Senhor está no nosso meio. Há muito e muito tempo o Senhor ficou do nosso lado. Há muito e muito tempo. Há muitos e muitos anos o Senhor está conosco. Como disse os apóstolos, fica conosco, Senhor. Hoje eu já não posso mais dizer isso. Hoje eu não posso mais dizer, Senhor, fica conosco, porque eu sei que o Senhor está conosco. Já está na nossa vida. E graças a Deus é assim. E cada queda é uma vitória. Cada queda é uma vitória, cada problema que vem é uma graça, e nós vamos vencendo, e é bom que venha, porque se não vir, como nós vamos testemunhar o poder de Jesus Cristo nas nossas vidas? Se não precisamos de milagre, se não temos dificuldade, se não temos dores, se não temos doenças, se não temos nada, nós não precisamos de milagre. E Deus gosta de fazer milagre. Milagre é com Deus. Milagre é com Deus. E eu vejo o Senhor realizando isso cada minuto, cada instante. Eu vejo o Senhor dizendo: eis que eu estou convosco. Eis que eu estou aqui. E o Senhor chega a dizer: veja,
Eu não sou um fantasma. Um fantasma não faz o que eu faço no vosso meio. Eu não sou uma ilusão não faz o que eu estou fazendo no vosso meio. Eu não sou um poder mental de jeito nenhum. Eu não sou aí um pensamento positivo de jeito nenhum. Eu sou Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, que estou no vosso meio. E é verdade. É verdade. Teve um dia aqui que um senhor chegou e começou a conversar comigo e falar do trânsito de Brasília e dizer: padre, está muito difícil, a gente não pode mais, e para estacionar em Brasília está muito difícil. E aí perguntou para mim: o que o senhor faz? Eu falei: eu não faço, compro feito. Ele disse para mim: mas eu tenho uma simpatia para chegar em qualquer lugar e achar estacionamento. Com essa simpatia, eu junto esses 3 dedinhos. E foi um padre que ensinou para ele. Eu junto os 3 dedinhos e penso positivo. E eu falei para ele: eu nunca tive problema para estacionar. Nunca. E não preciso de juntar os 3 dedinhos e nem os 3 dedão. Eu só preciso dizer para Nossa Senhora: passa na minha frente. Passa. Eu preciso só dizer para Jesus Cristo: Senhor, eu preciso estacionar e não tenho tempo. Graças a Deus é assim. É Deus que tem que saber que eu preciso de uma vaga em Brasília. É Deus que precisa saber que eu preciso de algo. E Deus sabe todas as coisas. E quem cuida de mim é Deus. Quem cuida de nós é o Senhor. Quem está na nossa frente é o Senhor. É exatamente o Senhor que faz. Podemos mais ter medo de nada. Nós não podemos ter medo. E nós temos medo de pequenas coisas. E Satanás, sabendo que nós temos medo de pequenas coisas, ele começa a nos assombrar. Ele começa a nos aparecer. E de repente você tem medo de vulto sem ter vulto. Você tem medo de fantasma sem existir fantasma. E você tem medo de um monte de coisas que não existe. E Satanás começa a te amedrontar. E você começa a acreditar que ele pode alguma coisa. Satanás não pode nada, porque ele é um fracassado. Um fracassado não pode nada. Mas ele tenta colocar esse medo na nossa mente, que não vai dar certo. Que não vai dar certo. Já vamos para os lugares achando que não vai dar certo. Se você acredita em Deus, dá certo sim. Vai dar certo na sua vida, no nome de Jesus Cristo. Não é falsa esperança, não. É fé. Imagina Pedro e João entrando 3 horas da tarde naquele templo. O templo está cheio de homem. Naquela época só os homens iam para o templo. As mulheres, se quisessem rezar, rezassem em casa. Não podia ir. Está cheio. E só daqueles fanáticos tem um coxo, 38 anos lá. Pedro está entrando doido para falar de Jesus Cristo e provar que Jesus Cristo está vivo. Mas não pode fazer isso. Então a oportunidade está aí. Fazer um milagre. Curar o coxo. E a fé de Pedro é tão grande que ele não vai colocar junto com João as mãos sobre o coxo e rezar pelo coxo, não. E não vai pegar uma bengala para ajudar o coxo, não. Somente com palavras, no nome de Jesus Cristo. Somente com isso. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E a cura acontece assim. O Senhor somente me usa ou usou Pedro para curar. Quem cura é Jesus Cristo, não foi São Pedro que curou. É por isso que Pedro vai dizer, é no nome de Jesus Cristo. Quem cura é Jesus Cristo. Eu não saio no meio de vocês, colocando a mão sobre a cabeça de vocês, e talvez se eu fosse, nada ia acontecer. Nada ia acontecer. No mínimo que vocês poderiam sair daqui era com a cabeça suja, porque a minha mão está sempre suja. Só isso.
Mas quando o Senhor revela que Ele está curando, eu duvido se você não fica curado no nome de Jesus Cristo. Eu duvido. A única coisa que eu tenho para fazer é abrir a boca e deixar o Senhor falar. É somente isso. Isso é dom do Espírito Santo. Isso é Pentecoste. É dom do Espírito Santo. Quem cura é o Senhor, e o Espírito Santo nos revela que o Senhor está curando na direita, na esquerda, na frente e atrás, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Quem faz é Jesus Cristo, não somos nós. Nós simplesmente temos que obedecer o comando do Espírito Santo. E foi o que Pedro fez. Pedro sentiu que o Espírito Santo estava lhe dizendo: manda esse homem ficar de pé, que ele vai ficar no nome de Jesus Cristo. Manda. E ele mandou. Ele só repetiu o nome do Senhor. Ele repetiu aquilo que o Espírito Santo estava falando nele. E de repente a grande surpresa, o grande milagre. Ninguém podia ter feito nada e nem fizeram nada pelo aquele homem durante tantos anos. Mas de repente, no nome daquele que foi crucificado e que agora estava ressuscitado, o coxo recuperou. E foi um milagre grande. A palavra diz: os pés do coxo se ajeitaram. Certeza ele tinha talvez uma perna mais curta do que a outra. De repente, ele começa a se ajeitar. Os pés, aqui, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Na mesma hora, diz a palavra, na mesma hora. Então ele deu um pulo e ficou de pé e começou a andar. Como é que seriam os pés daquele homem? Para trás, talvez fosse para trás. Os tornozelos do homem, os pés do homem, começou a se ajeitar. Só no comando da voz de Jesus Cristo. Não houve nada. Não precisou de nada. Não precisou de terra santa. Não precisou da água do Rio Jordão. Não precisou de uma rosa amarela. Não precisou de nada. Só do nome de Jesus Cristo. Quem cura é Deus. É Deus que cura. É Ele que faz. Porque Ele faz, porque Ele está vivo. E só aquele que está vivo pode fazer isso. Pode fazer isso. Eu sei que nós estamos vivendo num momento que as pessoas têm crise de fé. Não acredita mais. E por que não acredita mais? Na verdade é porque nunca acreditaram, ou porque ainda não tiveram a oportunidade de acreditar em Jesus Cristo. E aqui cabe eu e você testemunhar o nome de Jesus Cristo. Nós temos que falar para as pessoas aquilo que o Senhor já fez na nossa vida. E talvez nós falando daquilo que Deus já fez na nossa vida, as pessoas vão começar a acreditar em Jesus Cristo. Começar a pensar: se fez isso na vida dele, pode fazer na minha também. E aí você está testemunhando Jesus Cristo. E na sua vida Deus já fez muito. Deus já fez muito. Mas quando a gente não é agradecido, quando a gente não agradece, quando a gente não testemunha, quando a gente não começa a falar de Jesus Cristo, as pessoas não vão acreditar. Teve uma pessoa que disse: padre, você fala tanto daquilo que Deus fez para você, da sua conversão, você já escreveu 2 livros, você está sempre falando. E eu falei: eu tenho necessidade de falar aquilo que Deus faz na minha vida. Eu tenho necessidade. Eu preciso falar. Porque se eu não tivesse conhecido Jesus Cristo, ou se o Senhor não tivesse me levado naquele dia 12 de junho de 83 para Pé de Socorro, e lá ter verdadeiramente me colocado debaixo da sua cruz e ter feito uma efusão do Espírito Santo em mim, aonde eu estaria hoje? Aonde eu estaria hoje? Eu conheci Jesus Cristo, meu amigo, numa dificuldade imensa, numa situação imensa. Quando eu conheci Jesus Cristo, verdadeiramente eu não era nada. Eu era simplesmente alguém que estava completando 21 anos de idade. E nunca tinha entrado num colégio, nem para saber como é que era lá dentro. Eu nunca tinha aprendido a escrever o meu nome. Eu era 100% analfabeto. Eu era 100%
uma pessoa sem futuro. Eu era exatamente aquilo que se dizia no Ceará: não tem futuro. Eu não tinha futuro. Por que eu não tinha futuro? Porque eu estava longe de casa, longe da minha família, vivendo nas piores situações e com as piores pessoas, e bebendo muito, e fazendo um monte de coisas. Conheço Jesus Cristo. Em 30 minutos o Senhor mudou a minha vida e eu comecei a andar no nome de Jesus Cristo. Eu comecei a andar no nome de Jesus Cristo. E graças a Deus, tudo que eu tenho vem do Senhor. Graças a Deus eu sou o que sou por causa de Jesus Cristo. Foi exatamente por causa de Jesus Cristo.